Será que o uso de hormônios é o que faz um campeão no esporte, seja ele fisiculturismo ou não? Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico, que está aqui diariamente trazendo informação de qualidade para te ajudar a melhorar a tua saúde, teu desempenho e teu corpo. E hoje vamos destrinchar, quase que como um raciocínio filosófico, né, sobre hormônios no esporte. Qual sua real importância e se sim ou não, quando as pessoas perguntam. Campeões são advindos de uso exacerbado de hormônios ou não? Vamos destrinchar isso de forma completa. Lembrando, é claro, de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente está falando de hormônio, a primeira coisa que vem na sua cabeça é fisiculturismo. Afinal, você olha para um fisiculturista e vê ali uma figura, né? Uma figura que não é tão normal assim. É um cidadão que tem um tamanho que chama muita atenção. Então, se você vê, por exemplo, naqueles vídeos de reação, né? O fisiculturista da Open, principalmente, né? Grandão, chega no mercantil, chega em qualquer lugar, chama a atenção de todo mundo. A criançada olha, acha, que é isso, gente? Sim, por quê? Porque eles chamam muita atenção. E isso faz com que muitas pessoas associem o fisiculturismo diretamente ao esporte. Por conta, né, daquele volume, porque chama muita atenção. Só que eu quero que você tenha em mente que doping, uso de esteroide anabolizante ou de outros hormônios para amplificar a performance, ou até outras substâncias que não são hormônios, existem em todos os esportes. Não se engane, né? Tem no ciclismo, tem na corrida, tem na natação, tem. Não quer dizer que todos os atletas utilizam, mas muitos deles acabam utilizando. Então a gente tem doping em vários esportes. No futebol tem, no basquete tem, no futebol americano tem. Só que acaba que o fisiculturismo leva essa fama, justamente porque também tem um abuso que acaba sendo mais generalizado e às vezes falado de forma mais aberta, e também porque o cidadão ali tem um tamanho monstruoso, tá bom? Beleza. Então você não está enganado. Você sabe que tem doping em basicamente todo tipo de esporte, maior ou menor magnitude, beleza? Beleza. Fazem a diferença do esteroide anabolizante? O uso de esteroide anabolizante fazem diferença? Eu vou dizer aqui pra você, não faz diferença nenhuma, né? Não faz diferença pra caramba, muita diferença mesmo. Só que eles não são um milagre, tá bom? O que é que eu quero dizer com isso? Que ele vai amplificar um resultado que teoricamente já deveria estar muito bom. Então é uma pessoa que tem a genética, tem a disciplina e tá fazendo tudo direitinho, com dieta, treino e descanso. E ela já tá tendo um resultado muito bom. Coloca o esteroide ali, a gente amplifica esse resultado de maneira significativa. Se eu coloco o esteroide numa pessoa que não está tendo resultado, ou não tem genética, por exemplo, eu não vou formar um campeão. Eu vou formar uma pessoa talvez que chegasse em um patamar superior do que ela chegaria sem utilizar nada, mas jamais um campeão, tá bom? Se fosse assim, a gente veria grandes campeões, grandes atletas em toda a esquina. Gente, o abuso de esteroide anabolizante é uma realidade atual. A gente vê muitas pessoas utilizando, só que muitas delas a gente não consegue nem perceber que utilizam. Por quê? Porque abusa de esteroide sem saber o que está fazendo, de forma aleatória, e nem tem um resultado que é grande o suficiente para chamar a atenção. Então a gente acaba vendo pessoas se ferrando, perdendo muita saúde a troco de nada. Tá bom? Beleza? Então, sim, né? É algo que faz diferença, mas não é aquela coisa milagrosa como muitas pessoas imaginam, né? E o uso incorreto e abusivo, né? Até dentro de um contexto de esporte performático, sendo uma coisa, teoricamente, o mais controlada possível, pode trazer danos para a saúde, tá bom? Porque se eu estou falando de alto desempenho, eu estou falando sim de, às vezes, trocar saúde por performance. Isso daí acontece em todos os esportes, não é só no fisiculturismo. E isso pode trazer danos na saúde, às vezes irreversíveis, tá bom? Inclusive, se você é um médico, um profissional da saúde que quer se aprofundar nesse tema de cuidado do usuário de esteroide anabolizante, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E aí, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Se não existissem esteroides anabolizantes, não existissem hormônios que amplificam a performance, o que aconteceria? Bem, o que a galera diz, né? Assim, se não existissem esteroides anabolizantes, os campeões seriam os mesmos, os recordes talvez não. E eu quero que você comente aqui embaixo a tua percepção. O que eles dizem? Bem, independentemente se não existissem esteroides anabolizantes, a gente teria as mesmas pessoas vencendo, porque o que fez essas pessoas vencerem não foi o esteroide. O esteroide talvez fizesse com que elas chegassem em um patamar a mais,
do ponto de vista de performance, do ponto de vista de tamanho, volume no fisiculturismo, por exemplo, mas elas continuariam sendo grandes campeões. Os grandes campeões. A gente não mudaria isso, seria a mesma coisa. E aí eu quero dizer pra você que eu concordo em parte com isso. Em parte, Gabriel, por que em parte? Veja bem, né? Grandes campeões, como por exemplo Arnold, Coleman, eu acredito que sim, né? Independentemente da concorrência que eles tivessem, eles seriam basicamente imbatíveis em alguns momentos, né? Por quê? Porque ele tem muita genética e muita disciplina, tá bom? Adicionada ao esteroide anabolizante, logicamente. Só que acontece que existem, né, teóricos possíveis campeões que nunca vieram a ser campeões. Como assim, Gabriel? Que coisa estranha. Veja bem, a partir do momento que o indivíduo ele percebe que para chegar naquele tamanho, a partir do momento que ele percebe que para competir com os grandes, ele precisa se submeter a um excesso de drogas, a um excesso de alterações de saúde, que ele sabe que vão ser deletérias para a vida dele, às vezes ele fica com medo. Ou às vezes aquilo ali é contra os princípios dele. Eu não vou colocar minha saúde em risco dessa forma. Então às vezes o cara tem uma disciplina foda. Ele tem uma genética pra caramba, boa, muito boa, para crescer o músculo. Só que ele não quer se submeter àquilo, porque ele vê, cara, o que essa galera tá fazendo é loucura, eu não vou me submeter a isso. E aí um cara que poderia ser um possível campeão, às vezes ele pode deixar de lado isso. Ele pode deixar de lado. E, logicamente, né, isso não tira o mérito de quem o utiliza, né? Mas só faz ver também que essas pessoas tiveram que também ter a coragem acima da média, tá bom? Inclusive, você acima da média, não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal. Mas vamos lá, ó. Então quer dizer que, na verdade, não necessariamente os campeões seriam os mesmos. Talvez a gente pudesse ter tido os outros campeões se não fossem isso. E outra coisa, né? Quando a gente vê que é um esporte, no caso do fisiculturismo, ou até de esportes olímpicos, né? Que existem doping, a gente sabe que o doping é um negócio ali que tem muitas coisas por trás e que exige um investimento, um capital financeiro muito grande. O que acontece? Muitas pessoas não têm dinheiro para isso, né? Então, a partir do momento que o cara não consegue ter o capital para arcar com isso, também vai ser algo que pode inviabilizar o processo. E outra coisa, dentro desse processo, ele também pode ter uma série de efeitos colaterais que o capital dele financeiro não consiga abarcar. E outra coisa que também pode acontecer. Se não houvesse os esteroides ou os hormônios para performance, às vezes alguns atletas que aceleraram demais durante o processo e acabaram vindo a óbito, a gente não passariam por esse processo e talvez viessem no futuro a ser grandes campeões. Como assim, Gabriel? Veja, alguns atletas, eles tiveram grandes problemas de saúde por conta do esteroide anabolizante, né? E acabaram desistindo do esporte ou até vindo a falecer, tá? E se não houvesse, será que eles não seriam grandes campeões? Fica a dúvida, né? Pode ser que sim, né? E às vezes o corpo não aguenta. Às vezes, por exemplo, o atleta tá no auge da carreira dele, ou ele tá começando, ele não chegou no auge, ele tá perto do auge dele, e às vezes ele precisa aumentar um pouquinho aqui para chegar e ser competitivo. Só que ele vai ver a saúde dele, vai ver que o coração dele já não aguenta mais. Se ele quiser continuar naquele ritmo, ele vai precisar passar do limite, e às vezes ele não quer, né? Às vezes ele não quer. Então, por mais que a genética do cara, por exemplo, seja boa do ponto de vista anabólico, muitas vezes, gente, o cara que está no topo, principalmente no fisiculturismo, é o cara que, além de ter uma genética top para ganhar massa muscular, ele tem uma genética top também para aguentar uma série de efeitos colaterais que os esteroides podem causar. Então a gente está falando de uma pessoa que às vezes com doses muito altas nem tem tantos efeitos adversos, tá certo? Ou tem e aguenta por um longo período sabendo o preço que vai pagar. Mas de qualquer forma, mesmo que a pessoa não tenha uma tendência quase nenhuma a ter efeitos colaterais, pelas doses que eles usam, pelo tempo de exposição da dose, eles vão ter sim agravos de saúde em maior ou menor magnitude. Isso daí é uma coisa inquestionável. Um dos agravos de saúde mais importantes que a gente tem que ter muito cuidado é o prejuízo na saúde cardiovascular. E eu tenho um vídeo completo sobre isso para você. Te espero lá e um grande abraço.